Olá, queridos! Aqui é Lara Umbelina, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, uma das emoções mais em alta pela psicologia, porque existe essa correspondência de dificuldade no dia a dia das pessoas. Os pensamentos sempre acelerados, as preocupações com as coisas, até assim a gente cansa de pensar. Mas é um tema importante e no vídeo de hoje nós vamos aprender a lidar. Como resolver essa ansiedade, o que ela é e como lidar no dia a dia. Já deixe seu like, se inscreva nesse canal e vamos nessa que o tema é bom. Primeiro vamos entender esse conceito do que é ansiedade. A ansiedade é uma emoção, uma das nossas emoções inclusive mais importante que nós temos. Porque a partir dela, nós prevemos, nós conseguimos assim nos antecipar de alguns problemas. Talvez se nós não fôssemos nada ansiosos, nós teríamos nossa chance de sobreviver um pouco reduzida, porque nós não pensaríamos nos perigos, não nos anteciparíamos no que a gente pode resolver. Então isso serve para que a gente consiga lidar com algumas situações que já aprendemos como que mais ou menos funciona. Só que em excesso, isso começa a perturbar, isso começa a virar um problema, porque muitas vezes também a gente se antecipa para algo que nem existe. Então, a ansiedade em si, se ela estivesse somente nos prevenindo, nos preocupando assim como que é real, talvez seria um pouco mais fácil de lidar, porque a gente teria comportamentos úteis a lidar com isso. Mas quando a gente começa a ir pela uma zona ali mais da fantasia, mais do que a gente tem um receio de que aconteça e muitas vezes só tá na nossa cabeça, isso começa a gerar problemas no dia a dia, porque a gente se afasta do que é real. Por isso que aí já começa a vir uma questão de ser uma ansiedade prejudicial. Mas lembre-se do seguinte, a gente precisa da ansiedade para entender esse sinal de alerta. É uma troca em relação ao nosso meio. Entender a ansiedade também como essa relação é importante porque a gente já sabe que ela não vem do nada. Às vezes a gente começa a imaginar um problema que não existe, mas é de acordo com um contexto de algo que a gente teria algum receio, alguma supervalorização, alguma coisa assim que nos é importante que a gente gostaria de evitar que estragasse. Então tem tudo a ver com a nossa história de vida e com o contexto que a gente está vivendo. Por isso, não se classifique, não se rotule como uma pessoa ansiosa no vácuo, mas entenda esse contexto de como foi que você aprendeu a lidar com as coisas. Esse é um jeito da gente começar a trabalhar com esse tema da ansiedade. Então, para a gente lidar com essa emoção, existem alguns caminhos. Um deles vai passar pela ideia do nosso autoconhecimento. O quanto que você sabe da sua história, sabe das suas necessidades e sabe das suas preocupações em termos do que você já viveu que é importante para você, o que você gostaria de evitar, o que você tenta fazer para alcançar alguns objetivos, qual é o seu aprendizado de vida. Tudo isso tem a ver com o quanto que os estímulos do nosso meio, pessoas, às vezes são estímulos do nosso próprio ambiente também, uma situação que te lembra coisas que você já viveu. Então, tudo isso tem a ver para você entender qual é o seu contexto, qual é o seu momento de vida que te traz esses estímulos, essas respostas emocionais mais ansiosas. Então, o seu autoconhecimento é importante porque a gente vai olhar para a sua história de vida e encontrar os recursos para o seu contexto. Não adianta passar nada muito geral, mas que você saiba utilizar dentro das suas possibilidades aí, das suas contingências de vida. E agora, quando a gente fala mais em termos assim, o que eu faço quando eu estou me sentindo ansiosa, você vai também entrar em contato com essa sensação. Não adianta você simplesmente querer se afastar desse desconforto, por mais que seja algo que nos desagrade, que seja incômodo, mas é preciso lembrar que ela está querendo te alertar para algo que é importante. A ansiedade tem essa função. Então, qual que é o sintoma? Como que ela acontece contigo? Como que ela vem? Quais são os pensamentos que vêm junto a ela? O que você interpreta quando começa a sentir esse desconforto, né, de uma palpitação?
talvez venha aí também com respostas mais fisiológicas, quando elas estão assim além de uma preocupação momentânea. Então você pode pensar em suor, taquicardia. Esses sintomas começam a também trazer alguns prejuízos. Mas aí é uma questão de você entender também que as emoções elas têm um tempo para acontecer. Elas têm se a gente pensar até mesmo numa intensidade maior, uma crise de ansiedade, ela tem um tempo. Então, você esperar esse tempo passar para começar a pensar nos recursos dentro do seu contexto de vida é importante. Parar, respirar, sentir o que está ali acontecendo, dar um tempo para você, fazer uma pausa. E aí as coisas começam a se acalmar para você pensar em quais são os recursos que podem ser incluídos nesse momento de vida. Quando você começa a observar dessa forma, facilita você pensar consigo mesma descrevendo as sensações, porque aí você se afasta da hipótese do futuro. Porque se você está ali preocupada com as coisas que vão acontecer, antevendo um problema, você se desconecta do que está acontecendo. Então, quanto mais você descrever as situações que são reais, mais fácil fica para o nível de ansiedade reduzir também. E aí você começa a descrever essa situação. O que está acontecendo? Quanto mais você conhece isso, você tem a condição de descrever e de saber quais são os comportamentos úteis, o que vale a pena você insistir. Porque por mais desconfortável que seja, talvez seja esse momento crucial para você começar a desenvolver novas habilidades. Então, é algo que vale a pena você superar? Se você tem, por exemplo, um medo de falar em público, um medo de conversar com alguma pessoa, de gravar um vídeo, por exemplo, quais são os propósitos por trás dessas interações que podem te motivar, ser um incentivo a mais para você superar o desconforto? E quando a gente entra em contato com a situação, a gente começa a ter respostas emocionais também diferentes, que contrapõem o imaginário que a gente estava criando, que às vezes não tem nada a ver. Então você vai começar a ficar mais confortável com a situação. Então, se é importante para você, se disponha, veja se é útil você ter essa abertura e essa troca para começar a fazer coisas novas e ter respostas emocionais diferentes também. E a ansiedade também, como ela tem essa resposta emocional que vem com desconforto físico, às vezes também vem de acordo com os nossos pensamentos já automáticos. Então, quais são as regras que você tem em relação a situações da sua vida? Isso é muito importante começar a observar para descrever e questionar. Um exercício bom para isso é a escrita terapêutica. Se você começar a escrever sobre a situação que você está passando, você se concentra para identificar mais os fatos reais ou fantasias e pensar assim num questionamento do que você vai se orientar, independente da intensidade dessa emoção. Muitas vezes a gente também tem que se dispor a isso mudar na nossa vida, entrando em contato e praticando as coisas. E nos meus atendimentos, quando eu vejo um caso assim intenso de ansiedade, eu costumo sempre ver por onde a pessoa já sabe lidar, né? Qual que é ali a habilidade que existe hoje e o que ela pode aproveitar, porque muitas vezes a gente tem a mania, assim, um certo padrão de achar que tá tudo errado, mas que muitas vezes a gente pode se observar e ver a funcionalidade dos nossos comportamentos e por nós mesmos fazermos alguns ajustes. Então, fazer essa retrospectiva da própria história de aprendizado é importante quando a gente está falando de uma mudança de comportamento também. Então, voltar para a história, desenvolvendo o autoconhecimento, estar junto com a pessoa no sentido dela enfrentar quais são os pensamentos que mais incomodam em relação a um problema que ela está vivenciando, de entrar em contato com esses sintomas, né, de uma ansiedade e saber que passa. Então, às vezes o consultório vira um local seguro para entrar em contato com alguma situação que causa um receio e começar a desenvolver novas habilidades, treinar habilidades, um ambiente mais seguro para ter assim recursos possíveis de quando for ali no momento prático da vida. Então, dentro de um consultório, a gente também vai trabalhar alguns recursos para amenizar essa intensidade emocional,
uma respiração e trazer questionamento dos pensamentos, dessas regras que foram vindas desde quando começou a ter algum prejuízo. Então a gente começar a pensar diferente sobre a nossa vida e ver o que vale a pena, quais são os propósitos que nos orientam a melhorar as coisas que a gente tem dificuldade. Isso vai facilitar um tanto para reduzir o sintoma, né, esse desconforto da ansiedade. E de maneira mais assim geral, o que a gente pode trazer que realmente traz benefícios para reduzir uma intensidade da ansiedade? Vamos pensar em práticas de atividades físicas, em melhorar a nossa qualidade de sono, ter uma alimentação também mais equilibrada, menos processados, mais naturais. Tudo isso facilita a nosso ciclo hormonal, facilita a nossa funcionalidade e disposição para estar bem, né? Para estar mais disposto a perceber as coisas do momento presente e menos intensidades emocionais também. Tudo que você pensar em maneiras de voltar ao momento presente, práticas manuais, escritas, meditações, tudo isso faz com que a gente treine o nosso pensamento, treine a nossa presença para não ficar somente pensando em possibilidades e se afastar do que existe hoje, do presente. Alguns casos pode ser possível que você tenha necessidade de fazer um acompanhamento também medicamentoso. Então, isso vai depender de uma avaliação, de um diagnóstico médico, psiquiátrico, que muitas vezes é bem-vindo e facilita um tanto as nossas vivências do dia a dia também. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas para que a gente possa aprender mais juntos. Aqui no meu canal temos vídeos todas as quintas-feiras. Então, vamos nessa, vamos juntos, cuide-se bem e até a próxima!